Manos e manos, meus camões, angolano nervoso, as notícias aqui não param. Estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV. As notícias de todo mundo aqui agora, no canal Angolano Nervoso TV. Isto também é. Manos, inscrevam-se no canal para estar informado de todas as notícias. Manos e manas, eu às vezes me pergunto, há pessoas neste mundo que às vezes deveriam ficar calados em vez de abrirem a boca. Principalmente aquelas pessoas que foram beneficiados pelo erário público. Milhões e bilhões de pessoas que roubaram o erário público angolano. Bem, manos e manas, falo desta jovem Tizé dos Santos, filha de José Eduardo dos Santos Santomense. Bem, Bem, esta senhora, eu acho que todos os internautas já viram que eu não gosto de publicar nada desta pessoa. Por isso é que ela e a Isabel dos Santos não se davam bem. Bem, manos e manas, os irmãos dos Santos, nem todos se dão bem, manos e manas. Só para vocês verem, viveram todos no berço de ouro. Todos chateavam o pai porque queriam bilhões, queriam milhões, e o pai só roubava o dinheiro para dar nos filhos. Então, manos e manas, eu acho que muito angolano já deu conta que eu nunca publiquei coisas desta senhora que está aqui. Esta pessoa é uma pessoa que irrita todo angolano de Cabinda ao Cunene e na diáspora. Então, manos e manas, quando não se tem nada mesmo para falar, é melhor até ficar calado. Porque nós já sabemos que você roubou o dinheiro do erário público, quase $1 bilhão que saíste de Angola quando João Lourenço te mandou embora. Então hoje vives na Inglaterra com este dinheiro todo roubado, mas agora, quando não tens nada para falar, não aparece para falar isso que estás a falar agora. Então, bom dia a todos, e era só para ficar esclarecido: se você não é meu amigo, você não é minha amiga, se você não é meu familiar direto, ainda que você seja meu familiar direto, se você não é meu amigo, se você não é minha amiga, isto é, se nos momentos mais difíceis da minha vida, quando meu nome estava a ser arrastado na lama, enquanto mulher, enquanto mãe de família, você não ligou para mim para me dar apoio moral, não me contacte mais em privado, não me procure em minha casa, não me mande mensagens em off. Como angolano, como cidadão, como ser humano, eu sempre irei amá-lo ou amá-la, porque Deus manda amar o próximo como a nós mesmos. Mas Deus, quando manda amar o próximo a nós mesmos, não diz que temos que aturar no off do nosso telefone, na nossa vida particular, pessoas que foram cúmplices da nossa desgraça pública, que se dependesse delas, nós já estávamos mortas, ou num hospício, ou já nos tínhamos matado. Então é assim, amigos e amigas são aqueles que seguraram a minha mão nos meus momentos mais difíceis. Eles sabem quem são. Se você não é uma dessas pessoas, mesmo que você tenha o meu sangue, não me contacte. Lide comigo como cidadã angolana, como você também é. Eu tenho projetos públicos que apoiam cidadãos, são para todos, são para os meus amigos e para os meus inimigos. Até porque estão nas redes sociais e não se verifica credo, raça, os sentimentos das pessoas. E há anúncios públicos destes projetos. Quem quiser aderir, seja meu amigo ou meu inimigo, pode fazê-lo, ou deve fazer o bem sem olhar a quem. Agora, na minha vida particular, not. Escusam tentar se encostar, se aproximar, porque estão bem definidos quem são os meus amigos. Eu sei bem quem eles são e eles também. Então, por favor, que fique isto claro. Daqui a Tizé dos Santos, bom dia, obrigado. E quem não faz parte dessa lista, pare de me mandar mensagens particulares e de gravar o meu número de telefone, tirado dos grupos, para mandar mensagens, porque eu vou bloquear. Que deu o número é ela, agora tem que aguentar. E vocês estão só aqui porque não, por quê? Quem deu o número? Alguém lhe pediu o número? As pessoas agora querem ajuda, sabem que tem cumbu, deixa ligar. Isso é show off, mano, deixa ele ligar, Xando não se mete nesse mambo. Deixa o people ligar, o people precisa de ajuda. Mas eu estive a ler hoje, alguém pôs a circular a inegibilidade ao cargo do Presidente da República.
E não está lá previsto, pelo menos na parte que está a circular, não está previsto que quem tem dupla nacionalidade é inelegível. Não é isso que está escrito. Está escrito que é inelegível quem abandonou o mandato de Presidente da República a meio, quem perdeu o mandato de Presidente da República e quem foi condenado a penas de prisão superior a 3 anos. Não diz que quem tem dupla nacionalidade é inelegível. Isto é, quem tem dupla nacionalidade é elegível. Não pode tomar posse e exercer funções de Presidente da República tendo dupla nacionalidade, porque aí, se ele vai representar o Estado angolano e todos os angolanos, ele, segundo a nossa Constituição, só pode ter uma nacionalidade. Então, se concorre, não é? E ganha as eleições, então, antes da tomada de posse, tem que renunciar a quaisquer outras nacionalidades que tenha para cumprir aquilo que a Constituição exige para o exercício do cargo de Presidente da República. Se ele concorrer e perder, continua lá com as suas nacionalidades, porque não vai mudar em nada a vida do povo angolano. Se concorrer e ganhar, renuncia. Mas até já andam a dizer que o Presidente da UNITA até já terá renunciado, e ainda que não tenha renunciado, e mesmo outros do MPLA, que possam ser escolhidos como cabeça de lista, tal como em 2017 o presidente do MPLA era José Eduardo Santos, mas foi escolhido cabeça de lista João Manuel Gonçalves Lourenço, pode acontecer que o MPLA decida que deve eleger o presidente João Lourenço como presidente do MPLA e depois em 2022 escolher outro cabeça de lista, por exemplo. Ou pode o MPLA decidir que quer escolher outro presidente do partido MPLA agora no próximo congresso, que está aprazado para 2021, e depois apontar o presidente João Lourenço para concorrer como candidato à presidência da República. Se uma destas duas figuras tivesse dupla nacionalidade, no caso do presidente João Lourenço, não poderia ter porque está no exercício de funções, teria que já ter renunciado a essas outras nacionalidades ou a essa outra nacionalidade. No caso de ser um novo candidato pelo MPLA, pela FNLA, pelo PRS, pela Casa CE, pelo Bloco Democrático, é simplesmente este candidato, no caso de vencer, não é? Que o seu partido vença com a maioria dos votos as eleições, ir renunciar a quaisquer outra nacionalidade antes de tomar posse para exercer a função do Presidente da República. Eu acho que está claro. E se eu estiver mal informada, por favor que alguém venha esclarecer e colocar os artigos, não é só esclarecer de boca, tem que colocar aqui os artigos da Constituição que dizem o contrário. Ora, se você é alguém que não é meu amigo, não é minha amiga, nunca foi meu amigo nem minha amiga, mas tem algo para me oferecer que me vai beneficiar a mim e de preferência também ao país, ou vai beneficiar a mim e a si, que não vai prejudicar o país, se tem algo bom para me propor no âmbito profissional, então vá ao Google, veja no Wikipedia, estão lá as empresas, a minha atividade qual é, e vai saber onde dirigir-se para fazer essas propostas financeiras, de trabalho. Se é uma questão associativa, o T-Club está no Instagram, mande lá mensagem. Se for questões ligadas ao TEN, vai ao TEN. Agora não vamos querer aqui misturar, porque assim, nasci já a ser bajulada, infelizmente não tive a oportunidade de saber o que era bajulação, porque eu nasci no meio deles. Eu, aliás, no meu parto, corria riscos de vida, fui salva, minha vida foi salva já por uma bajuladora. E nunca soube até 2016, nunca soube até 2016 o que era, afinal de contas, ser bajulada. Porque alguns viraram-se para pôr-me no chão e tentarem cuspir na minha cara e pisar, pensando que eu lá iria ficar. E eu aí descobri o que era. Agora que já sei, por que vou outra vez cair nas vossas garras? Então, fica o aviso dado, muito obrigada. Como dizem os ingleses, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Engana-me uma vez, que mau és tu. Enganas-me 2 vezes, então a culpa já é minha. E eu de idiota não tenho nada. Podia ser ingênua, porque nunca tinha visto, nasci praticamente filha do presidente. Mas de burra não tenho nada. Depois de aprender a lição, vocês já não vão apanhar mais. Ainda que a mãe ou o pai do presidente João Lourenço fossem congoleses. Se o presidente João Lourenço nasceu em Angola antes do ano em que mudou a lei que diz que só é angolano quem é filho de angolanos, essa lei só mudou acho que em 2005. Portanto, o presidente João Lourenço claramente nasceu antes de 2005. Se nasceu em Angola, é angolano. Vamos também deixar de estar com essa palhaçada, porque também andavam a acusar o presidente José Eduardo Santos de ser são tomense.
Agora estão a acusar o candidato, o deputado e presidente da UNITA, da Alberto Costa, de ser cabo-verdiano, ser isto e aquilo. Vamos parar com isso. Política não se faz com populismo, com apelo à xenofobia, com apelo à violência. O próprio Presidente da República já declarou que é contra estas práticas. Pelo menos verbalmente disse ser contra essas práticas. Então, não vamos por aí. Vamos procurar outros argumentos políticos para cada um poder lutar pelo seu espaço. Não vamos fazer de Angola, quer dizer, um país onde amanhã estamos a ter genocídio por motivos, quer dizer, tribalistas, de cores e etc. Vocês querem o quê? Querem fazer de Angola uma Serra Leoa que era antes? Querem fazer de Angola aquilo que o Ruanda foi? É assim que começa. As pessoas pensam que estão a brincar, estão só a criar agitação. Mas é assim que muitas vezes começam genocídios e coisas feias. Querem que Angola se torne uma Alemanha do Terceiro Reich? Porque começa assim numa brincadeira. Vamos pôr a mão na consciência. MPLA não é que vai aceitar, não vai aceitar. Foi o MPLA que propôs. Foi o MPLA que propôs a bicefalia. E já houve. Ali criou-se um precedente. Portanto, a bicefalia é possível. Eu acho que é recomendável do ponto de vista do respeito pela separação de poderes, porque o presidente do partido MPLA controla a bancada parlamentar do MPLA, que é um órgão de poder separado e que tem que ser independente do executivo, até porque fiscaliza o executivo, e não pode o presidente de um partido político, que é presidente da República, não é, mandar nos deputados que têm que fiscalizar o seu exercício com o titular do poder executivo. Portanto, obviamente que a bicefalia é recomendável e desculpem a ousadia, peremptória, no sentido de se fazer respeitar a Constituição, porque a Constituição tem como um dos seus principais artigos, aquele que diz que a separação de poder é fundamental para, então, o Estado Democrático de Direito que Angola constitui a partir deste documento que é a Lei Magna que nós temos e que rege o país. Eu, como cidadã angolana de boa fé, só posso declarar desconhecer qualquer outra nacionalidade do presidente João Lourenço, ou do presidente Eduardo Santos, ou do presidente Agostinho Neto, ou até de Jonas Savimbi, que eu saiba todos os quatro, eu saiba, os quatro nasceram angolanos e são, ou quem já não está vivo, sempre foram angolanos, e os que estão vivos são angolanos. E o de Roberto também é a mesma coisa, portanto eu não creio que isso seja tema. Isso é um não tema, isso é populismo, xenofobia e tentativa de incendiar a opinião pública para manipular vantagens políticas. Tanto quanto sei também, o engenheiro Adalberto da Costa Júnior é angolano. Portanto, acho que temos que respeitar os cidadãos à luz da Constituição. É isso mesmo, manos e manas. Depois de tudo que aconteceu em Angola, os filhos todos de José Eduardo dos Santos hoje não vivem nenhum em Angola. Nem o próprio José Eduardo dos Santos vive em Angola. Manos e manas, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o próprio seu pai causou aqui em Angola uma tremenda desgovernância de Cabinda Ukunene, que fez com que todos os que andavam com o seu pai e amigos e amiguinhos até todos enriqueceram. Então, manos e manas, isso mostra o quê? Um senhor que ficou no poder mais de 45 anos, hoje é um fugitivo de Angola. Hoje não vive mais no país onde ele liderou durante 45 anos. Hoje foi viver na Espanha. Viveu na Espanha durante um tempo. Agora hoje está a viver no Dubai, ao lado do outro seu amigo gatuno, Manuel Vicente. José Eduardo dos Santos hoje reside no Dubai, já não é na Espanha. Manos e manas, é isso que dá má governação, gatunagem de Cabinda Ukunene.
Pois é, pessoal, chegamos ao fim, mas não se esqueça, se você gostou deste vídeo, espalhe o mesmo vídeo para a sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook e todos aqueles familiares e amigos que você conhece, para eles também estarem informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo.